com uma greve de parte dos caminhoneiros atrapalhando a circulação em rodovias no país. Situação pior agora no sul, especialmente em Santa Catarina, em alguns estados do centro-oeste, em São Paulo, como você já acompanhou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, a situação é de normalidade ou quase normalidade nas rodovias que cortam o estado de São Paulo. E eu vou começar falando sobre a reação que era esperada ontem de setores do meio político aos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro em São Paulo e em Brasília. Não preciso lembrar aqui o nosso ouvinte, mas vai que, não é? Alguém esqueceu. O presidente Jair Bolsonaro veio a público com um discurso muito agressivo em que ameaçava não cumprir mais decisões do Supremo que ameaçassem Alexandre de Moraes, além de chamá-lo de canalha em praça pública e além de dizer aquele velho bom ou ele se enquadra ou reticências. E ontem era o dia em que se esperava a reação daqueles que foram atingidos pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro, tanto no Supremo Tribunal Federal, representado pelo seu presidente, Luiz Fux, quanto na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, além de ser pessoa próxima aliada ao presidente, é a pessoa que tem a caneta que pode assinar qualquer tipo de pedido de impeachment. Vou começar aqui colocando o que disse Luiz Fux. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso, como se esperava dele, mais ponderado, ele se arvorando o papel de quem vai colocar água fria nessa fervura. Mas não foi um discurso aliado. Foi um discurso em que ele também pontuou aquilo que o incomodou nas manifestações e no discurso do presidente Jair Bolsonaro. O fato do presidente ter voltado a falar na mudança da forma de registro do voto no Brasil, essa mudança e esse projeto que não passaram pela Câmara dos Deputados, e comenta-se que havia um compromisso assumido pelo presidente Jair Bolsonaro com Arthur Lira de sepultar esse assunto, só que não. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Uma vez definida, vira-se a página, foi o que disse o presidente Arthur Lira. Bem, é um jogo de xadrez que a gente vive nesse momento e vou colocar aqui o nosso ouvinte para dar uma olhada junto comigo nas peças desse tabuleiro. A primeira peça, é claro, é o presidente Jair Bolsonaro, que testou mais uma vez os seus limites, aumentando o tom do discurso em praça pública. Só avisar aqui uma questão interna, a gente tem aqui alguma coisa na linha do Cláudio Humberto, de Brasília. Dá um toque na central técnica, por favor. Voltando ao meu raciocínio. Dentro dessas peças de xadrez que a gente tem colocadas hoje na mesa, olhar primeiro para o presidente da República. O que diz o presidente da República? Ele deu um passo além daquilo que ele já estava dando nos últimos dias no tom do discurso. Ele citou nominalmente, mais de uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, disse que não cumpriria as decisões dele e flertou com um discurso golpista, dessa vez de uma forma muito explícita e na frente de uma multidão, porque de fato foi uma multidão que foi para as ruas no 7 de setembro. Ou seja, o presidente está mais uma vez testando os seus limites e reforçando a sua base para a eleição do ano que vem. Esse foi um assunto que teve o dom de mobilizar a base bolsonarista. Olhando para o outro lado, nas outras peças do tabuleiro, Arthur Lira, presidente da Câmara, aliado do presidente e que conseguiu dar ao Centrão muito do que o Centrão sempre quis: emendas, dinheiro, cargos no coração do governo, a Casa Civil. Interessa ao presidente da Câmara um processo de impeachment? É claro que não, é claro que não. O que interessa ao presidente da Câmara é que ele mantenha essa aliança com o presidente e, se o presidente estiver na Berlinda,
talvez melhor do ponto de vista do jogo de xadrez. Porque aí o presidente depende muito mais do apoio do Centrão no Congresso Nacional. E isso é moeda de negociação. Olhando para o Supremo Tribunal Federal, é claro que Alexandre de Moraes não está se manifestando, não está vindo a público. Ele, hoje, é a bola da vez. O Luiz Fux fez aquele discurso que se esperava dele. Forte, cheio de adjetivos, de defesa da democracia, e não poderia ser de outra forma. Ontem, ninguém entregou fora daquilo que se esperava. Tanto o presidente da Câmara, quanto o presidente do Supremo Tribunal Federal. E é interessante, porque nesse momento ninguém tem ali uma possibilidade de se mover no tabuleiro de uma forma marcante. É aquele jogo truncado. O presidente testa os seus limites, mas não consegue, nesse momento, ir além. E é bom que não consiga mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem os limites constitucionais da sua função e nem cabe ao Supremo, um órgão do Judiciário, ter atuação política. É bom que a gente se lembre disso. No caso do Congresso Nacional, também não há possibilidade de um passo além. Arthur Lira não tem interesse em fazer isso e não vai fazer, deixou bem claro ontem. E do ponto de vista da oposição, é muito interessante. Porque aqueles que se enxergam como possibilidade de terceira via se antecipam vindo a público defendendo com todas as letras o impeachment. É claro, para uma terceira via, é bom que Bolsonaro esteja fora do páreo no ano que vem, porque o segundo turno hoje é Lula e Bolsonaro em todos os cenários, todos os institutos de pesquisa. Já para o ex-presidente Lula e para o PT, também não interessa o impeachment, porque é aquela história, um se alimenta do outro. Lula de Bolsonaro, Bolsonaro de Lula. E esse cenário, nesse momento, é um cenário mais favorável ao ex-presidente Lula. Para que mexer nisso? Por isso, o silêncio do ex-presidente Lula, candidatíssimo, depois das manifestações de 7 de setembro, nada foi dito. É um momento em que o tabuleiro está truncado. Ninguém tem possibilidade, nesse momento, de dar um passo ali definitivo. E aí vai todo mundo tateando e jogando com os seus peõezinhos. A gente observar nos próximos dias qual vai ser a movimentação, porque é claro que o jogo segue e segue em Brasília. Direto da capital federal, Cláudio Humberto, chegando como todos os dias aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, Cláudio.